seu Deus. Portanto, o Senhor seu Deus é vagaroso em atender às suas orações, em responder-lhes no dia de suas tribulações. No dia de sua paz, trataram com leviandade meus conselhos, mas no dia de suas tribulações, buscaram-me por necessidade. Doutrina e Convênios, seção 101, versículos 7 a 8. Os eleitos do Senhor são aqueles que não deixam de conscientizar-se do quanto dependem de Deus, mesmo quando não enfrentam momentos adversos. Devemos fazer todo o possível para tornar sinceras as nossas orações diárias, mesmo que não estejamos encarando problemas difíceis. Nossas orações poderão ser poderosas se forem persuasivas, porque a oração poderosa é aquela que é ouvida e respondida. Se nossas orações estão deixando de ser respondidas, talvez seja porque não estamos orando com o poder da fé ou não estamos implorando ao Senhor suficientemente em favor de nossa causa. Uma parte crítica em nossos esforços para sermos eficazes quando apresentamos nossa causa perante o Senhor é a nossa habilidade de reconhecer nossas fraquezas. Se aproximarmos do Senhor, a percepção das fraquezas que temos tornar-se-ão evidentes. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-eis sua fraqueza. Éter 12, 27. Se tivermos uma fé inabalável no desejo que o Senhor tem de ajudar-nos e auxiliar-nos, seremos motivados a sobrepujar as nossas fraquezas. O Senhor está comprometido quando ele vê evidências de que uma pessoa está determinada em guardar os mandamentos e disposta a ser generosa, sendo um suporte ao reino de Deus, e etc. Nosso relacionamento com Deus é governado por leis. Deus nunca é caprichoso, inconsciente, em sua disposição para abençoar-nos. Veja Mormon 9:9. Ele sempre abençoar-nos-á de acordo com a nossa fé e dignidade. Veja Doutrina e Convênios 130, 20 a 21 e 132, versículo 5. Se os procedimentos de Deus com os homens não fossem conscientes, ele deixaria de ser Deus. Mormon 9:19. Em nossos esforços para solicitar a ajuda do Senhor a realizarmos desejos retos, não podemos somente depender de orações vocais. Devemos aprender a oferecer orações silenciosas frequentemente. E também te ordeno que ores em voz alta, assim como em teu coração. Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 28. Quando nos depararmos com situações que nos levam a duvidar de nossa habilidade em realizarmos nossos desejos, devemos pedir ao Senhor que nos ajude a manter uma atitude de fé. Na primeira vez que você ler este livro, responda por escrito a seguinte pergunta: como devo apresentar a minha causa perante o Senhor? Se possível, debata sua resposta com alguém que esteja lendo este livro. 3. Exercer esforço mental. O processo do pensamento é a chave para exercermos a fé. Em grande proporção, nós realizamos aquilo que pensamos. Em outras palavras, o que pensamos hoje,
amanhã ou no próximo mês moldará a nossa atitude e determinará o que alcançaremos em nossa vida. Nossa vida é influenciada mais pelos nossos próprios pensamentos do que por qualquer outra coisa. De que modo alguém pode tornar-se o que não está pensando? Tampouco é qualquer pensamento, quando persistentemente alimentado, pequeno demais para ter seus efeitos. A divindade que molda nossos objetivos está, sem dúvida, dentro de nós. Para exercermos a fé, tão logo que tenhamos selecionado uma aspiração digna, devemos lutar pelo que almejamos. Por exemplo, aumento de salário, reativar uma criança em uma classe da escola dominical e etc. Em grande parte, a fé pode ser determinada pelo período de tempo que passamos pensando em nosso desejo reto. Se nossa mente não está preocupada com aquilo que estamos tentando realizar, isso não é um desejo. Não confundamos a preocupação gerada pela angústia e ansiedade com a preocupação envolvida no exercício da fé. Quando a nossa mente está inclinada a fixar-se nas consequências adversas de eventos que acreditamos não poder controlar, isto é, angústia. Em contraste, se nossa mente está centralizada nos possíveis resultados de ações que até certo ponto podemos controlar, então estamos exercendo fé. A mente é semelhante a um campo. Colheremos aquilo que plantarmos, se cuidarmos do que semeamos nela. Devemos aprender como seguir esta advertência do Senhor. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Doutrina e Convênios 6:36. As pesquisas demonstram que a maioria das pessoas usam suas mentes em coisas construtivas somente 10% do tempo. Consequentemente, a fé que elas exercem é extremamente limitada. Somos instruídos a não duvidar. Não duvideis, mas acreditai. Moroni 9:27. A fé não existe onde se encontra dúvida e incerteza, nem pode existir. Porque dúvida e fé não existem em uma pessoa ao mesmo tempo. Então, o indivíduo que está com a mente cheia de dúvidas e medo não pode ter confiança inabalável, e onde ela não existe, a fé é fraca. Não é necessário qualquer esforço para pensarmos negativamente. No entanto, para mantermos uma mente confiante, requer que nos esforcemos durante um determinado período de tempo. Através do processo da fé, o pensamento produz um efeito tão real quanto o esforço físico. Nossos pensamentos, mais do que qualquer outra coisa, será o fator determinante do que realizaremos no decorrer de nossa vida. Controlar nossa mente. O ato de exercer a fé nos poderes do céu é um processo relativamente simples, mas envolve esforço mental contínuo. Quando um homem trabalha através da fé, ele o faz pelo esforço mental ao invés de pela força física. Esforço mental envolve os passos básicos a seguir.
1. Acostumarmos-nos a estarmos conscientes de nossos próprios pensamentos. 2. Aprendermos a examinar nossos pensamentos, para determinar se eles aumentam ou diminuem a nossa fé. 3. Se o pensamento diminui a nossa fé, substituamo-lo por algum que seja baseado na fé. Como o de lembrarmos da bondade de Deus, pensar no quanto Ele deseja abençoar-nos, ou lembrarmos das inúmeras promessas contidas nas Escrituras, que se pedirmos com fé, Ele nos abençoará. Se aprendermos a exercer um esforço mental suficiente, seremos bem-sucedidos. Iremos cultivar com sucesso. A fé é requerida para qualificarmos-nos a receber o poder e força da justiça, que vem pela fé. Para nos esforçarmos mentalmente, deveremos ter a capacidade de dominar a nossa mente. Não podemos permitir que ela seja facilmente distraída ou focalize em algo estranho ao propósito ou objetivo que desejamos alcançar. Por exemplo, quando rogamos ao Senhor que nos conceda suas bênçãos, costumamos pensar nas coisas que devemos fazer ou deixamos que as preocupações mundanas controlem nossas mentes. Na próxima vez que orarmos ou meditarmos, vejamos se podemos controlar nossa mente, a ponto de não deixarmos que nossos pensamentos divagueiem ao comunicarmos-nos com o Senhor, com os nossos pensamentos, divagueiam ao comunicarmos com o Senhor. Consideremos como nos sentiríamos ofendidos se a pessoa com quem falamos estivesse lendo um livro. Da mesma forma, a nossa conduta é ofensiva ao Senhor quando estamos falando com Ele e deixamos que nossa mente seja distraída. Enquanto não aprendermos a disciplinar nossa mente e controlá-la plenamente, nossa capacidade de exercer fé será grandemente limitada. O poder total da mente somente poderá ser exercido quando concentrarmos sua atenção e dirigirmos nossa mente a um fim específico. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6, 22. Se permitirmos que nossa mente divague e se concentre em suas preocupações mundanas, teremos menor habilidade de evocar o poder da fé. E nossa mente deixará de ser uma fonte de poder em nosso benefício. Descobriremos, todavia, que ao tentarmos controlar e focalizar nossa mente, Satanás colocará nela ideias errôneas para nos distrair do objetivo. Quando pudermos controlar nossa mente e não permitiríamos que ela seja distraída, seremos capazes de exercer uma fé ilimitada e libertar os poderes do céu. O maior mistério que o homem pode aprender é saber como controlar sua própria mente e fazer com que todas as suas faculdades e poderes se submetam a Jesus Cristo. Este é o maior mistério que precisamos aprender enquanto vivermos neste tabernáculo de barro. Devemos constantemente lembrarmos-nos de que nossa mente é literalmente a chave que liberta os poderes do céu. Temos que aprender a controlá-la. A mente é um agente do Altíssimo, revestido de um tabernáculo mortal.
Temos, portanto, que aprender a discipliná-la e fazer com que ela se concentre num só assunto, não admitindo que Satanás interfira, confunda e nem mesmo desvie do grande objetivo que temos em vista. Se pudermos controlar nossas mentes, poderíamos controlar nossos filhos, famílias e o reino de Deus. E veríamos que tudo sairia bem e com muito mais facilidade do que agora. Devemos controlar a mente, a fim de que ela não seja distraída pelas circunstâncias ou preocupações que nos cercam, e focalizá-la com todo o poder num determinado problema que estamos procurando resolver, ou nas bênçãos que estamos buscando. Se uma pessoa treinar a sua mente a andar pelo Espírito e fazer com que toda a mente se concentre em suas operações e nos princípios da fé, que a tornarão apta a obter o poder de Deus, maior será a sua facilidade dela obter conhecimento. Em nossa sociedade atual, a música muitas vezes se torna o ópio da mente. É proveitoso ter o hábito em ouvir boa música, mas quando a pessoa a utiliza só para passar o tempo, ela se torna prejudicial. Se uma pessoa passa muito tempo assistindo jogos esportivos, mas não pratica nenhum exercício físico, seu corpo sofrerá. O mesmo acontece com a mente. Se permitirmos que a mente se ocupe em coisas que não requerem esforço, como escutar música popular, tanto ela quanto o nosso espírito sofrerão muito. O olho da fé. Uma das melhores maneiras de nos concentrarmos mentalmente é criarmos uma imagem dos objetivos que estamos naturalmente tentando alcançar e repetidamente trazê-los à mente. O desejo deve ser criado espiritualmente na mente, antes de ser realizado. Através do processo da fé, podemos ver claramente em nossa mente o que podemos realizar com a ajuda do Senhor. O privilégio de ver claramente em nossa mente o que podemos realizar com a ajuda do Senhor é uma forma de visão. Ver as coisas com o olho da mente é ver através do olho da fé. Alma 15, Éter 12, 19. Podemos exercermos-nos mentalmente, fazendo a nós mesmos perguntas e então, cuidadosamente, comparando as diversas respostas ou explorando várias soluções para o problema. Avaliando cuidadosamente as possíveis consequências de cada alternativa. Também podemos concentrar-nos mentalmente imaginando as situações. A mente é capaz de simular qualquer coisa que estamos tentando realizar, como, por exemplo, fazer um exame, participar de uma corrida, proferir um discurso ou escrever um trabalho. Todo esse processo pode ser facilitado se aprendermos a dedicar periodicamente algum tempo à meditação. Ponderar no coração. O dicionário diz que ponderar é avaliar mentalmente, deliberar, rever mentalmente, meditar. Moroni usou esse termo da seguinte maneira no epílogo do seu registro: eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas.
a vos meditardes sobre isto em vosso coração. Ponderar, ao meu ver, disse o presidente Horney, é uma forma de oração. Tais períodos de meditação devem ser dedicados exclusivamente à oração, no qual relacionamos com o Senhor, ou nos exercermos mentalmente com referência ao nosso desejo reto. Obviamente, quando oramos, estamos em posição de focalizar a mente exclusivamente em nosso comportamento e relacionamento com o Senhor. Não obstante, para exercermos uma maior fé, precisamos aprender a focalizar nossa mente em nossos desejos retos, durante aqueles numerosos minutos em que não nos é requerido fixar-nos mentalmente em determinado assunto. Isso pode acontecer quando nos preparamos para sair pela manhã, enquanto estamos comendo, dirigindo ou quando nos deitamos à noite para repousar. A maioria das pessoas formam hábitos mentais pobres, porque não se esforçam para controlar ou guiar os seus pensamentos durante esses períodos do dia. As pessoas que não fazem esforço algum ou permitem que a mente divague para controlar seus pensamentos são inclinadas a fixá-los em coisas degradantes. Por exemplo, ressentimentos, ofensas, invejas, ansiedade, contenda, comiseração e etc. As pessoas que aprendem a disciplinar suas mentes a ponto de concentrarem-na num determinado problema durante longos períodos de tempo, conseguem ter discernimentos e descobertas significativas. Este fato é evidente nas vidas dos profetas, líderes da igreja e grandes inventores, tais como Isaac Newton e Albert Einstein. Newton, por exemplo, concentrou as suas energias de sua mente por muitos anos em problemas matemáticos e mecânicos que culminaram com o descobrimento de uma nova forma de geometria. Ao concentrar todas as energias de seu intelecto no sentido de resolver um determinado assunto ou problema, ele obteve o controle de sua mente e pôde fazer muitas descobertas importantes. O mesmo se aplica a qualquer outra pessoa. Weld Borick-Packer relatou o seguinte: tenho um amigo que comprou um estabelecimento comercial. Logo depois, ele sofreu reveses catastróficas e parecia não ter mais saída para ele. Finalmente, ficou tão pesaroso que não podia dormir. Então, por algum tempo, adquiriu o hábito de levantar-se às 3 horas da madrugada e ir para o escritório. Lá, com um pedaço de papel e uma caneta, ele ponderava, orava e escrevia todas as ideias que lhe vinham à mente, que dessem uma solução possível ou contribuíssem para que o seu problema fosse resolvido. Em pouco tempo, ele tinha diversas diretrizes a seguir e não demorou muito para escolher a melhor. E ainda ganhou um prêmio adicional. Ao verificar suas anotações, ele descobriu muitos recursos que estavam escondidos e nunca haviam sido notados. Saiu do problema mais independente e com mais sucesso que se não tivesse sofrido aquelas provações. Esta experiência nos ensina uma lição. Aproximadamente 2 anos depois, ele foi chamado para presidir uma missão no exterior. Seus negócios estavam indo tão independentemente bem que, ao regressar da sua missão, ele não voltou a dirigi-los. Agora, outras pessoas conduzem a sua empresa e ele dedica-se virtualmente
a abençoar outras pessoas. Que nossa mente sirva a Deus. Ao concentrarmos em realizar nossas metas, desejos, lembremos-nos continuamente que, se exercermos a fé necessária, o Senhor ajudará-nos a alcançá-las. Aprender a pensar positivamente sobre algo por um longo período de tempo talvez seja difícil, porque temos que criar novos hábitos e novos hábitos não são facilmente formados. Se nos concentrarmos em obstáculos supostos que nos impedem de alcançar nossa meta, nosso desejo de alcançá-la não será suficientemente forte para motivar-nos a persistir. Quando focalizamos nossos pensamentos na realização de nossos desejos retos, estamos servindo ao Senhor com todo o nosso coração, poder, mente e força. Doutrina e Convênios 4:2. Muitas vezes, em nosso esforço de servir ao Senhor com toda a nossa força, tempo e energia, não fazemos o suficiente, porque não agimos com todo o nosso coração, emoção e sentimento, poder, força de vontade, e mente, intelecto e habilidade de raciocínio. Notaremos que nossa eficiência, ao realizar nossos desejos retos, será grandemente ampliada quando aprendemos a controlar nossa mente e concentrar as energias mentais num determinado objetivo. Se estivermos constantemente rogando ao Senhor que nos ajude a realizar nossos diversos desejos retos, estaremos vivendo de acordo com a demonstração do Senhor. Que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Alma 37:36. Nossos pensamentos podem ser proporcionais à fé ou diminuírem nossa habilidade de exercê-la. Nossos pensamentos relativos à fé não podem ser neutros. Se eles não são produtivos ou edificantes, temos a responsabilidade de trocá-los por ideias produtivas e edificadoras. O Senhor nos advertiu: se não tomardes cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos, perecereis. Mosias capítulo 4, versículo 30. Aumentaremos a nossa iniciativa de controlar os pensamentos se nos lembrarmos constantemente dos mandamentos e nos afastarmos da indolência. Alma 38:12, Doutrina e Convênios 42:42, Doutrina e Convênios 60:13, Doutrina e Convênios 75:3, Doutrina e Convênios 29, Doutrina e Convênios 88, 124. Isto também se aplica à mente preguiçosa, pois o Senhor nos ordenou que eliminássemos todos os nossos pensamentos ociosos. Doutrina e Convênios 88:69. O poder da fé através do pensamento pode ser oculto ou aparente, concentrado ou diluído, ativo ou inerte. Nossa habilidade de evocar esse poder aumentará com o esforço. Quanto mais nos empenhamos em controlar nossos pensamentos, mais nossa capacidade de focalizar nossa mente aumentará. A primeira vez que você ler este livro, responda por escrito as seguintes perguntas: em que sentido costumo esforçar-me mentalmente? Se possível, debata sua resposta com alguém que esteja lendo este livro. Cada vez que reler este livro, pergunte a si mesmo: até que ponto meus pensamentos estão focalizados no cumprimento de meus desejos retos e até que ponto
permito que as preocupações mundanas, dúvidas e medo ocupem a minha mente.